Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Seja você sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Hoje faremos uma grande reflexão, já que estamos próximos ao Dia de Finados. O nosso programa será um convite à lembrança e ao amor. É um momento em que o silêncio fala e o coração recorda. Abriremos um espaço de acolhimento e reflexão sobre um tema delicadíssimo, mas profundamente humano. Como podemos transformar o momento da despedida em um ato de amor e de respeito? Recebemos a equipe da Funerária Bom Jesus, uma funerária que tem se destacado muito por sua atuação humanizada, acolhendo famílias com muita sensibilidade e cuidado. Sejam muitíssimo bem-vindos, Caterine Bignotto, Gilberto, Júnior da funerária. É uma alegria tê-los aqui com a gente para uma conversa tão importante. Pois é. A gente agradece o espaço, a oportunidade de estar aqui, de falar de um assunto que muitas vezes é um tabu para as pessoas, porém um assunto bastante necessário, né? Obrigado pela oportunidade. E falar da morte realmente é um tabu, é um tema delicado, mas a gente precisa falar da morte sempre, até para a gente cuidar cada vez mais da nossa vida, da nossa saúde e de como a gente quer, né? Porque vai acontecer com todo mundo. Sim. Nós temos que sempre entender. E a gente sabe que vocês se destacam muito pela gestão, pela prática da funerária humanizada. E o que significa isso? Como que essa abordagem humanizada, por exemplo, ajuda as famílias que estão nesse momento tão difícil que é o luto? Nesse momento, a gente sempre preza um acolhimento respeitoso, sempre muito transparente, verdadeiro, sempre trazendo uma segurança também, um espaço totalmente confortável para as pessoas conseguirem ali trazer todas as memórias e todos os costumes e afins que tinham dentro dessa entrevista, com que a gente tenha verdade, né? Nada mais do que a verdade ali, ela prevaleça, sempre a gente muito atenta aos detalhes, ao cuidado, sempre com muito carinho e dedicação, e sempre trazendo também algum norte para as pessoas, né? Então, porque você, como psicóloga do grupo, é importante a gente falar aqui, você é responsável, né? Coordenadora, psicóloga, Caterine Bignotto. Você entende que o luto, de fato, é um momento muito difícil. Uma quebra de vínculo, muitas vezes, muito grande. Sim. E a pessoa, naquele momento, está em total sofrimento. E não tem como não estar. Está em dor, ela está vulnerável, então a gente sabe que está vulnerável. Nada mais justo do que você ser transparente e trazer todas as etapas com muita clareza. Então, uma linguagem muito objetiva, você trazer todas as cláusulas, deixar tudo muito bem explicado, vai trazer um conforto para essas famílias e, consequentemente, elas vão entendendo qual serão os processos e isso não gera nenhum desconforto a mais. Então, ela pode ali passar por aquela situação de uma forma um pouco mais leve, né? Então a gente busca ali sempre trazer a tranquilidade também. Com certeza. E nesse momento o que a gente mais precisa é segurança, não é, Júnior? Você, como responsável pelo departamento de marketing da funerária, a gente sabe que nesse momento de bastante vulnerabilidade, a segurança, eu acredito que seja o principal fator, porque a gente quer confiar nesse serviço que é da funerária. E quais são os principais valores e princípios da Bom Jesus? Na verdade, nós priorizamos sempre o bem-estar, sempre o que era importante para a pessoa, tanto para a pessoa que está sendo atendida no momento, para o declarante. Nós pensamos sempre em valorizar os mínimos detalhes, o gosto, aquela cor, o que a pessoa gostava. Então, quando a gente prioriza em si realmente o bem-estar e a entrega do melhor resultado para aquela pessoa, para homenagear a história daquela pessoa. Eu sempre falo que
existe uma história, nós estamos homenageando uma história, né? Eu sempre uso que aquela pessoa, ela foi o amor da vida de alguém, ela é o pai de alguém, ela construiu uma história, ela é o modelo de alguém, o exemplo de alguém. Então, nesse momento, o que a gente faz é valorizar ainda mais a história que essa pessoa construiu em vida. Seja nos mínimos detalhes, seja na preparação da sala, seja na leitura da carta. Então, isso nós procuramos fazer com a melhor entrega possível. E esse atendimento mais sensível, vocês acreditam que a despedida se torna mais leve, mais significativa? Com certeza. Quando a gente traz todo um ambiente específico, a gente passa um conforto e uma tranquilidade. Quando a gente prepara uma música em específico que aquela pessoa trazia, a gente gera conexão, o que é muito interessante também nesse momento de dor. Quando a gente também traz as preparações, a gente traz a naturalidade. Então, todo mundo fala, nossa, olha só, essa pessoa está serena, ou traz algumas características que lembram dessa pessoa. Então, você ter todo esse esquematizado, você traz muito o que é realmente estar amparado durante esse momento de dor. Então você sabe que ali você tem uma sequência e aí você tá mais tranquilo, sem que tenha entrelinhas ou coisas assim, ou que gere algum desconforto mesmo. Então... E o que vocês têm assim de história pra gente ilustrar? O que é importante para as pessoas? Porque vocês recebem muitas pessoas neste momento, muitas vezes o mais difícil da vida delas, né? Dessa despedida, dessa separação. Hoje a gente faz aqui um especial, né? A gente está na véspera de finados e a gente sabe que muitas pessoas param para pensar no assunto, param para rever se tem um acompanhamento funerário, como é que foi, como gostaria que fosse. O que as pessoas hoje buscam no momento da despedida? O que é significativo para as pessoas? Olha, o significativo, tem muitas pessoas que gostam de levar algo material. Então, a gente, durante a cerimônia, a gente também tem algumas delas, a chuva de pétalas, coisas assim. E aí tem muitas pessoas, assim, eu já notei, de que vai lá e pega uma das pétalas para levar embora. Assim, tem pessoas que, então, vai para o material, como tem pessoas que vão para a memória, ou para a música, ou para a chaveta, né? Como a gente faz esse esquema também. Então, a gente tenta sempre deixar o ritual, né, a cerimônia, memorável para aquela pessoa, para que transforme aquele momento de dor em algo como uma celebração da vida e da história dessa pessoa. Né? Então a gente traz isso muito na mente, então todo mundo que está ali, né, da equipe, nossa equipe hoje, sabe que é uma celebração desse momento da despedida. Né? Então... E o ritual é importante, a despedida é importante para esse ciclo, né, da vida, para as pessoas poderem seguir, poderem falar, realizei tudo, fiz tudo que eu podia, da melhor forma, como ele gostaria, né? O final também é muito importante, não é, Gil? Eu penso assim, o velório, né, quando você faz a finalização do velório, o seu coração entende o que o seu cérebro já tinha entendido, né? Cai no coração que realmente esse foi o último momento, não terá mais momentos. Então, nós procuramos prezar o máximo. Quando a Caterine falou, eu me recordo de um atendimento que nós fizemos, onde a menininha gostava muito da galinha pintadinha. Uhum. E na urna nós colocamos a galinha pintadinha junto. Então isso foi emocionante para a mãe, para as amiguinhas que estavam ali, para marcar esse momento, porque o coração, a partir daquele momento, ele vai entender. Né? E o coração, o coração é o que mais dói. Né? O cérebro até entendeu, mas o coração ainda não. Então nesse momento o coração entende o que o cérebro já havia entendido. Então por isso que nós cuidamos com muito cuidado, para que esse momento seja o mais delicado possível, o mais ameno possível também. E receber esse tipo de atendimento não deve ser tão fácil assim, né? De uma perda tamanha dessa, que é uma filha. Muitas vezes a gente nem imagina o que é se perder um filho. E acontece, a gente sabe, infelizmente. Mas vocês também têm que estar muito preparados para receber esse tipo de demanda, não é? Sim, os nossos agentes de acolhimento estão sempre passando por treinamentos, né? Sempre acolhendo, né, se colocando no lugar da pessoa que está do outro lado. Isso é muito importante. Eu acredito que acima de qualquer treinamento é você se colocar ao lado, no lugar daquela pessoa. E isso os meninos fazem com excelência, então eles conseguem sentir a emoção que eles estão sentindo, eles conseguem isso transcrever na entrevista que fazem, no momento de fazer a carta também é colocado tudo com sentimento, a leitura da carta também é o máximo
de Existe entrega uma possível. carta no final, assim, é isso? Isso. Que a mãe lê ou vocês leem? Como que Isso, é? nós fazemos a leitura. Ah, Na abertura entendi. do atendimento, nós fazemos uma pré-entrevista com o declarante, pedindo algumas informações do homenageado, o que ele mais gostava, prato preferido, se gostava de reunir família, festas. E no final a gente elabora uma carta homenageando essa história. Então nós temos um cerimonialista que faz a leitura dessa carta. Então a gente procura, do início do atendimento ao final, acolher de todas as formas a família. E apesar desses momentos serem muito sensibilizantes, assim, para todo mundo ali na equipe, Claro. né? A gente acaba conversando sobre isso. Eu acho que o apoio também entre a equipe é o que motiva também a seguir, a fazer essa cerimônia. Então, todo mundo meio que se junta ali e fala, olha, nossa, hoje tá complicado, hoje tá mais difícil, principalmente em situações onde tem crianças, alguns pets que a gente já fez também. Tem os ciclos esperados, que a gente fala, né? Então, quando você vê que a pessoa tinha um contexto para acontecer, estava muito adoecida, tem uma certa idade, isso acaba sendo um pouco mais natural. Agora, quando traz algumas histórias onde não se esperava, ou acidentes, ou coisas assim, isso acaba sensibilizando a equipe toda. Então, a gente sempre busca um equilíbrio, né, em situações do dia a dia ali, mas você percebe que o clima muda. Claro. E você, como psicóloga, também faz o acompanhamento pós-funerário. Sim. Você também trabalha a família depois, Sim. né, do enterro, depois A da gente se disponibiliza para isso, para ter um acolhimento pós-óbito e trazer todo esse cuidado, esse carinho também, ele ser continuado. Né? A escuta, ela tá ali, então caso a pessoa sinta necessidade, a gente se disponibiliza para esse acolhimento também. Funerária Bom Jesus hoje aqui no Conexão Saúde, porque a gente precisa aprender também a lidar com essas situações das nossas vidas. E já que estamos aqui no especial Dia de Finados, no próximo bloco a gente conversa com eles também como que o trabalho da funerária muda neste momento, no contexto, né, do Dia de Finados. Será que tem alguma ação? A gente já volta aqui com os nossos convidados. E agora quem abre os nossos blocos de saúde é a médica geriatra, a doutora Maria Carolina Arbex, porque outubro é um mês de alertas, de reflexões e entre tantos temas importantes também é tempo de falar sobre os cuidados paliativos. É uma área que não precisa falar apenas de fim, mas também do agora, de como viver com conforto, com dignidade, com sentido, mesmo nos momentos mais desafiadores. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina Arbex, eu sou geriatra e especialista em cuidados paliativos. Agora no mês de outubro a gente costuma fazer uma homenagem, né, aos cuidados paliativos, para conscientizar e para lembrar dessa abordagem tão importante no cuidado dos nossos pacientes. E é muito comum, né, o geriatra essa interface com o diagnóstico de doenças ou condições que são realmente ameaçadoras à vida. Por isso que entra a abordagem de cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos, diferente do que ainda é muito divulgado na mídia, nas redes, de que é um paciente que está no fim de vida, que é um paciente que está para falecer, que não tem mais o que a gente possa fazer, né? Então, cuidados paliativos é uma abordagem que a gente deve se propor ou deve oferecer para todo paciente que recebe um diagnóstico ruim, um diagnóstico, né, alguma doença que pode vir a ameaçar a vida, independente do tempo que esse paciente possa ter, ou do prognóstico que ele tenha, né? Mas olhar ele de uma outra forma, tentando priorizar sempre um bom controle dos sintomas que o incomodam, tentar identificar junto desse paciente seus valores, seus desejos, aquilo que é importante para ele e ajudá-lo durante esse processo do adoecimento, ter uma qualidade de vida melhor, né? Para que ele tenha vida enquanto ele estiver por aqui, né? Então tem uma frase muito bonita da Ana Cláudia Quintana, que é uma outra geriatra, que eu espero que a morte o encontre vivo, né? Então, para a gente nunca esquecer de que a gente tem muita vida, então que a gente possa trabalhar com qualidade e controlar melhor os sintomas para que a gente possa realmente desfrutar dos dias que a gente tem aqui de uma forma boa, de uma forma memorável, de uma forma que a gente goste. E a gente tem muita coisa para fazer, né? Talvez a gente não tenha uma proposta curativa muitas vezes, mas a gente pode cuidar sempre, né? Então cuidado a gente sempre pode oferecer.
A gente tem realmente muita ferramenta dentro da medicina para controlar sintomas, né, e aliviar muitas vezes o sofrimento de algum paciente que possa se encontrar nessa condição. E nunca esquecer de dar um apoio também para a família, né? Cuidados paliativos, ele não termina com o falecimento do paciente, mas ele continua com o apoio da família e esse acolhimento após o óbito. Então fica realmente a minha homenagem aos cuidados paliativos, essa especialidade no qual eu escolhi trabalhar e que realmente me traz muito prazer e é bastante gratificante. Direto para Romarseg, porque Jefferson Catelani fala sobre seguro de vida DIT. Você sabe o que é? Sabe quando um imprevisto te afasta do trabalho por alguns dias ou até semanas? Pois é isso, é o tipo de situação em que o DIT pode fazer toda a diferença. Confira. Romarseg, corretora de seguros. Nossa segurança é deixar você tranquilo. Imprevistos acontecem, sua renda está protegida? Olá, meu nome é Jefferson Catelani, sou sócio proprietário da Romarseg Corretora de Seguros. Já pensou se por qualquer motivo você não puder trabalhar devido a um acidente ou uma doença? Para profissionais liberais, autônomos e empresários, as contas elas continuam. Zero renda, isso não pode, porque você tem despesa com a família, aluguel, faculdade. E isso, então, o DIT ele entra realmente para suprir a sua necessidade de falta de renda. O que vai acontecer? A seguradora vai fornecer a você o recurso do valor contratado que você teve para pagar as suas contas. E essa é uma proteção. E você vai focar na sua recuperação, que é a melhor parte. Então, lembrando, seguro só com corretor de seguros. E aqui na Romarseg, nós vamos traçar o seu perfil para achar a melhor diária de incapacidade para suprir suas despesas. Lembre-se, procurar um corretor de seguros é muito importante. Venha para a Romarseg. Recado agora para os meninos. Com ele, médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Mariottini, fala hoje sobre um tema que merece mais conversa e menos tabu, que é a ginecomastia. Você sabe o que é, por que acontece e quando é hora de procurar ajuda? Ginecomastia, você sabe o que é? Ginecomastia é o desenvolvimento da glândula mamária no homem. Normalmente o homem tem essa glândula atrofiada, mas por alguns motivos, como desenvolvimento por hormônio, né, algumas doenças ou uso de determinados medicamentos, podem fazer com que essa glândula hipertrofie no homem. E quando ele deve operar? Quando ele se incomodar esteticamente com o volume das mamas, quando ele tiver dor, né, e isso estiver acarretando um desarranjo na sua vida, né, trazendo problemas psicológicos, e aí sim está indicado o procedimento cirúrgico. Outubro é um mês de conscientização e nós estamos aqui com a nossa campanha Outubro Rosa, com ela, Roberta Rodrigues, e ela traz conversas, reflexões especiais sobre o câncer de mama. Olá, pessoal! Estamos aqui no último programa, último bloco, para falar sobre o meu tratamento oncológico. Bom, eu já passei pela parte da quimioterapia, que eu acho que de toda a jornada oncológica é a pior parte, é a que mais assusta, né? Traz o medo, traz a angústia, traz o medo do desconhecido. A gente não sabe como vai ser, o que a gente vai enfrentar. Mas eu confesso para vocês que é muito mais assustador no início do que realmente é. Né, o próprio nome da doença, os efeitos colaterais, as histórias que a gente ouve, e depois com o tempo a gente vai vendo que é possível sim passar por tudo isso de uma forma mais tranquila, com mais confiança. Eu estou indo agora para a minha segunda jornada, que é a cirurgia, e eu confesso para vocês que eu estou muito assim animada e feliz por ter passado por toda esta jornada, saber que todo o tratamento está valendo a pena, né? Que a minha cura está cada dia mais próxima de chegar, é todo um processo. Então, eu acredito muito na ciência, na minha equipe médica, eu sou muito grata a Deus pela minha rede de apoio, pelos meus amigos, pela minha família, e é isso, um passo de cada vez. Cada dia é um dia de luta, mas também é um dia de vitória, né? A vida muitas vezes, como eu já disse algumas vezes, né? Ela nos apresenta alguns desafios que parecem ser maiores do que nós mesmos, né? Mas a gente vai enfrentando todos eles e a cada dia a gente vai se tornando mais fortes, mais confiantes, mais sábios. E eu espero que você, assim como eu,
que esteja passando por um tratamento oncológico ou que vá dar início a um tratamento oncológico, que você confie primeiramente em Deus, na sua família, na sua rede de apoio, confie na sua equipe médica, nos médicos que vão tratar de você e acredite que a cada momento que é a sua cura, é a sua vitória que está chegando, que todo esforço vale a pena. Tem coisas que o tempo não leva, ele apenas guarda. E quando são resgatadas, trazem junto sorrisos, afetos, memórias. Na Clínica Foco, a psicóloga e neuropsicóloga Heloísa Roça trouxe para o grupo Foco 60 a mais as brincadeiras antigas da infância. Um convite para reviver o passado, exercitar a mente e reacender a alegria de viver. Olá pessoal, eu sou Heloísa da Clínica Foco. Hoje nós trouxemos uma dinâmica muito legal para os idosos. Eu trouxe para eles o jogo de 5 Marias, que antigamente chamava 5 Pedrinhas. Eles adoraram muito. Aqui na Clínica Foco a gente tem várias dinâmicas que remetem sempre à infância, que remetem à memória antiga, e isso é muito gostoso para eles. Esse jogo das 5 Marias, a gente trabalha a coordenação motora, a gente trabalha as memórias, a percepção de espaço, né? Sem contar que a gente trabalha também essa questão das lembranças, das memórias, que eles acabam virando criança nesse momento, é muito gostoso. Você é um idoso, tem um idoso em casa, a partir dos 60 a mais, vem conhecer a gente, vem trabalhar com a gente, vem se divertir com a gente. E vamos para a mega promoção Grandes Marcas nas óticas Fabrilen. Descontos imperdíveis de 30%, 40% e até 50% nas armações das marcas mais famosas do mercado. É isso mesmo, estilo, qualidade e preço baixo reunidos para você aproveitar. E obviamente o mês de outubro continua e é a oportunidade perfeita para cuidar da visão da garotada. Renove os óculos dos seus filhos com lentes de altíssima tecnologia. Garanta o melhor para quem você mais ama. Tudo isso com o menor preço da região, principalmente importante, sem abrir mão da qualidade, que é a marca registrada da Fabrilen. São 4 lojas na cidade de Araraquara, tem uma também em Américo Brasiliense, sempre prontíssimas para te atender. Não perca essa mega promoção. Grandes marcas, 30%, 40% e 50% de desconto são nas óticas Fabrilen. Vamos para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsariimóveis.com.br.
E a gente volta ao Conexão Saúde, programa especial de finados. Lembramos de quem partiu, mas também celebramos o amor que continua. Neste segundo bloco, a gente fala sobre memória, legado, importância de viver o luto de forma muito saudável. Recebemos hoje a equipe da Funerária Bom Jesus, a Caterine Bignotto, que é psicóloga coordenadora, o responsável pelo marketing, o Júnior. E a gente volta um pouquinho para esse contexto de hoje, né, dessa semana. Sim. Estamos chegando aí em finados. E o que a funerária prepara, de alguma forma, para este momento de celebração mesmo, de encontro, de memória? As pessoas buscam, de alguma forma, voltar para esse ritual que já aconteceu. A gente geralmente prepara algumas ações sobre, obviamente, ali dentro do cenário, então em alguns cemitérios, em alguns centros religiosos e afins. A gente acaba sempre fazendo alguma ação, definindo ali, né, cada um dentro da sua crença, e sempre com algum lembrete, alguma coisa, algum símbolo para ter um desfecho ali, ou você ir até o ente querido e levar alguma lembrança, alguma coisa. Algumas pessoas levam flores, algumas levam algum item que a pessoa gostava também, então é muito particular, cada um tem sua forma de lidar com isso e trazer durante esse dia. Então a gente acaba também seguindo um pouquinho a neutralidade, sempre algo que não tenha tanto algo tão religioso, coisa assim, para respeitar todas as crenças. Claro. Mais. E a gente percebe que vocês são bem atuantes também nas redes sociais, vocês trazem dicas diferenciadas, trabalham outras formas de luto, indicando filme, indicando pintura, indicando músicas, reflexões. Isso eu acho muito importante da Funerária Bom Jesus. Vocês levam vida, né? Mesmo a gente falando de morte, só tem vida aqui na funerária. Acolhimento, a despedida, a memória. Então vocês se preocupam muito com esse tipo de conteúdo. A gente sempre tenta trazer algo muito recente, ou algo que tenha algum significado, ou que traga algum conforto, ou alguma coisa, justamente para não deixar com que algum momento de dor prevaleça por muito tempo. O luto ele é muito particular, cada um tem sua intensidade, sente da sua forma. É uma ferida que às vezes para alguns ficam abertas, outras as pessoas já conseguem ali trazer uma certa... diminui a intensidade dela. Então cada um tem a sua forma de usar ou ter o recurso ali para conseguir passar por esse processo. E a gente usa essas ferramentas como algo a mais, vamos dizer assim. Então, pode ser que seja algo mais pontual, pode ser que seja algo que faça sentido ou não, mas a gente sempre tem que trazer algo que tem algum significado. A música é muito boa para gerar essas conexões, esses momentos de, olha, eu tô realmente triste, vou sentir mesmo, e jogar pra fora, sabe? É importante sentir a tristeza, é importante falar sobre a tristeza, sobre a saudade, falar sobre a morte. A gente precisa tirar esses tabus, né? Quebrar esses paradigmas e conversar sobre. E no caso, Júnior, vocês têm bastante rituais de despedidas diferentes, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma família diferente. Tem muitas histórias, assim, de rituais de despedida, que transformam em memória, que isso consegue também traduzir o amor, né? O amor sempre acima de tudo. Tem bastante. A gente vive muita história ali, né? E, como a Kátia falou, cada atendimento ele é muito singular, cada um tem o seu, né? Nós já atendemos pessoas que eram apaixonadas por moto e no momento da despedida a moto estava do lado da urna, no momento de conduzir a urna também fizeram corredor de motos para que a urna passasse ao meio. Tivemos esse atendimento. Nós já tivemos atendimento de pessoas que eram apaixonadas por música clássica, então no momento final nós colocamos a música que ela mais amava, as pessoas cantam junto. Apaixonados por futebol, que acaba sendo sepultado com a camiseta do time, as pessoas que estão ali cantam o hino junto, então são várias situações. E os meninos estão sempre preparados para situações que aconteçam ali, porque às vezes acontece do atendimento ser muito tranquilo, na hora do fechamento, a família entender. Outros casos não, outros casos acaba tendo um certo tumulto, o pessoal altera um pouco. Então, sentimentos a gente entende, tá tudo certo, porque cada um sente o luto da forma que acha melhor. Então, os meninos estão sempre preparados para conduzir essa situação da melhor maneira possível. E que conselho que vocês pensam, vocês dariam para quem ainda sente muita saudade nessa data do finados? As pessoas voltam, né, para suas vidas, ressentem, né, de ressentirem mesmo, né?
esse momento da despedida? Olha, vou dar um conselho, na verdade. Eu acho que isso é válido de você sentir tudo isso, trazer à tona. Tem pessoas que usam meios, fotos, livros ou álbuns de recordação. Tem pessoas que vão até o local, né, no túmulo para fazer todo esse ritual de uma forma de materializar. Como tem pessoas também que acabam só através de uma conversa com algum familiar, com algum amigo, acaba revivendo ali, né, indo para algum espaço onde essa pessoa frequentava. Então é muito particular, assim, como você pode lidar, mas existem várias alternativas. E é você sentir mesmo aquilo que faz mais aquilo que você vai se sentir mais confortável em fazer. Não negar esse sentimento, assumir a saudade, voltar no tempo. Sim. E o luto ele vai vir em intensidades e momentos muito assim, aleatórios. Você não tem o controle. É entender que esse controle você não vai ter e o sentir é o mais necessário nesse momento. Como o luto é individual, então cada um sente da sua forma. Então se você quer chorar, chore. Se você quer se calar, se cale. Eu prefiro me trancar, ficar uns minutos no quarto. Fique à vontade. O luto, ele é seu. Né? Nós temos que aprender a respeitar o luto. Então cada um sente o luto da melhor forma. Então quer chorar, chora. Quer se calar, se cale. Quer lembrar, lembre. Quer pegar fotos, pegue. Não quer, prefiro não ir lá, não vá. Mas sinta o luto. O luto, ele faz parte da nossa vida, né? Isso Com é certeza. algo que faz parte. É muito importante. E como vocês transformam tudo isso, esse aprendizado, que vocês acabam trabalhando com a finitude, pelo menos com a finitude material, né? Não de amor, porque o amor é para sempre. Sim. A despedida, a maneira como vocês traduzem, a maneira humanizada, o acolhimento, tudo que vocês fazem realmente, vocês conseguem de alguma forma materializar ali amor e andamento, né? Em ação ali, da forma como vocês conduzem tudo muito bem. Mas como que vocês podem pensar em transformar toda essa lembrança em gratidão? As pessoas hoje, quando elas passam pela funerária Bom Jesus, por algum tipo de, realmente, morte, né, de algum familiar, elas ficam mais amigas, vocês têm esse vínculo, as pessoas voltam e falam, olha, eu quero ir com vocês, hein, já tô na mão de vocês. Porque a gente sabe que quando a gente nunca passou, é frequente, né? Porque depois fala, eu já falei pra vocês, por favor, se um dia acontecer comigo, eu quero que sejam vocês. Porque a gente conhece de fato. E aí vocês geram uma grande família mesmo. É muita gente. Sim. E as pessoas sempre falando de vocês, querendo, né, se acontecer alguma coisa, e a funerária Bom Jesus. A gente sempre tenta trazer essa proximidade, esse acolhimento. Eu acho que é o que eu gostaria. A gente tenta transpassar, né, pro outro aquilo que a gente se sente confortável também num atendimento, que eu gosto de saber num atendimento. Então, a gente sempre tenta colocar isso como prioridade, né? O nosso objetivo é sempre ser transparente, aberto, amparar mesmo e trazer o respeito, a empatia, essa confiança, a mesmo, ética, né? a dignidade. Então, a gente sempre tenta trazer não só os valores, mas a gente sempre tenta trazer também a humanidade, que é o que você sempre, acho que foi o cerne aqui, né, do nosso trazer diálogo. a humanidade num momento, às vezes, muito difícil, vulnerável, de morte, né? Que e nos colocando no lugar do outro, porque a gente vai passar por isso. Nada mais justo do que você saber todo esse processo e falar, olha, respiro aqui bem e eu sei que ele está sendo bem feito. Sabe? Então, quando você faz o que você ama, o resultado ele é inevitável, né? E falando, entrando no assunto que você falou, vira e mexe, vai cliente lá na funerária e fala, eu queria falar com o Júnior, manda um abraço pro Júnior, porque já cria um certo vínculo com a gente. E nós temos um agente de acolhimento, que um fato muito legal, ele fez o atendimento do esposo de uma senhora, foi ele que atendeu, ele que acolheu ela quando ela chegou, na madrugada, era uma noite chuvosa, ele que acolheu, deu todo o suporte para ela, fez o atendimento, e aí ela falou, o dia que eu partir eu quero que você me atenda. E infelizmente foram poucos os meses que isso aconteceu. E também numa madrugada tocou o interfone, ele foi lá atender, a pessoa que estava lá falou, você é tal pessoa? Ele falou, sou. Ela falou, então é com você que eu quero falar, porque ela falou pra mim antes de morrer, ela falou desse jeito, antes de morrer, ela segurou na minha mão e falou pra mim, é pra você procurar a funerária Bom Jesus, e lá tem tal pessoa pra você procurar ele, que ele vai cuidar de mim. E de fato foi ele que atendeu ela, foi ele que fez todo o tratamento, ele voltou no dia seguinte pra fazer a cerimônia também. Então isso daí são resultados do nosso trabalho, né? Não tem confiança maior, né? Quando a gente fala desse momento tão verdadeiro para todos nós, gente. Não tem quem não vá passar por isso. A gente precisa buscar de fato. E vocês, Júnior, você como é da área comercial, a gente pode falar assim,
Tem até para pet hoje, né? Como que é? Conta assim no finalzinho aqui da nossa entrevista de hoje. Quais são os planos? Como que é isso? Nós temos 2 modelos de planos PETs, né? Nós temos o plano PET para associado Bom Jesus e o plano PET para não associado Bom Jesus. Nós atendemos os 2 públicos, né? E planos a partir de R$ 10,90, você pode colocar um PET, tem 2 PETs, até 5 PETs você pode estar colocando, até 5 não, você pode colocar aquilo que atende a sua necessidade, né? E voltando a falar da particularidade do atendimento, nós fizemos atendimento de um PETzinho também que ia na creche, né? E a tutora perguntou se poderia trazer os amiguinhos da creche para despedida, nós autorizamos, foi autorizado. Então foi muito emocionante, porque o petzinho deitado e os pets subiam na mesa para cheirar e se despedir. Foi muito emocionante, foi uma... Porque é um luto que não é valorizado. Exato. Foi muito particular, né? Foi um evento muito particular. Né? E hoje cresceu muito a procura, né? Hoje em dia existe pai de pet, mãe de pet, então os pets fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida. Muito. E nada melhor que você retribuir todo o carinho, todo o amor que você recebe deles em vida, dessa forma, né? Retribuindo, fazendo um gesto de amor, né? Porque depois você pode comprar uma urninha biodegradável, você pode comprar uma urninha... Você pode plantar, né? Isso restringir vida, vamos lá, né? Numa árvore, numa sementinha você planta e ali representa aquela vida novamente. Toda vez que você estiver perto dessa planta, eu estou perto do meu pet. Isso daí é muito legal também. Nós temos esse serviço também. Temos o serviço também tem pessoas que gostam de deixar a urna, fazer, então como se fosse um relicário mesmo. Então tem todo esse estilo a gente acolhe todo o gosto. Eu gosto desse estilo, então tem aqui. Eu gosto de algo mais conservador, então tem aqui. Tudo que for fazer sentido para a pessoa e para a família daquela pessoa. É muito particular, a gente está falando de uma situação muito particular. Muito delicada mesmo. Delicada e singular, então cada atendimento é muito individual. A gente consegue trazer as etapas, mas a gente, inclusive do PET, né, por ser uma novidade, a gente acaba trazendo essas novidades, né? Vai em feira, vai em eventos, né? Em todos os espaços para a gente saber. E esse atendimento que nós fizemos foi dentro da sala PET. Nós temos uma sala exclusiva para atendimento PET. Então quem quiser conhecer, quem quiser ir lá conhecer o espaço, a funerária está de portas abertas para receber, para a pessoa ter essa oportunidade de ver também aonde foi feito esse atendimento. Sim. Funerária Bom Jesus aqui no Conexão Saúde hoje, especial finados, né? No Conexão estamos chegando aí, a gente aprende um pouco sobre este momento das nossas vidas. A gente só tem a agradecer a vocês. Nós agradecemos. Obrigada pela participação, adoramos. Muito obrigada pela disponibilidade. E lembramos que eles estão aqui toda semana com um quadro, com uma dica, com uma reflexão, com algo novo para trazer para todos nós. E se alguém tiver dúvida e algum questionamento, pode trazer, manda para o pessoal que a gente tenta sanar aí todas as dúvidas. É isso mesmo, @BomJesus, que é o Instagram de vocês, é isso? Obrigada, Júnior. Obrigada, Caterine. E a gente vai para o nosso plano de saúde agora, porque sabe aquela sensação boa de saber que estão cuidando da gente de verdade? É isso que move o H-Saúde. Cuidar. E, olha, recentemente eles estrearam uma casa nova aqui na cidade de Araraquara. É um espaço ainda mais moderno, aconchegante e com estacionamento próprio. Tudo para te receber com mais conforto, qualidade e, claro, aquele atendimento humanizado que a gente já conhece e confia. A nova casa do H-Saúde fica na Avenida São Paulo, 454, entre as ruas 3 e 4, bem no coração, bem no centro da cidade de Araraquara. É um novo espaço, mas com o mesmíssimo compromisso, cuidar da gente. E atenção, os atendimentos nas unidades lá da Avenida Bandeirantes e também, que fica em Araraquara, e também lá em Américo Brasiliense, foram encerrados. Agora todos os atendimentos na Avenida São Paulo 454. H-Saúde de Casa Nova, esperando por você. H-Saúde cuida muito bem, cuida muito mais. E a gente volta aos nossos quadros de saúde com o super time do Conexão. Agora é hora de ir até a Clínica da Fonte, porque é com ele, médico pediatra Dr. Victor de Almeida, falando sobre a segurança das vacinas. Eu gostaria de falar sobre alguns aspectos de um procedimento que, obviamente, é muito comum, que é a vacinação das crianças e adultos, né? Aspectos que normalmente a maioria das pessoas não prestam nem atenção. Então, quando você tem uma vacina, que é um fármaco extremamente sensível, você tem que ter certas precauções. E eu vou explicar algumas das precauções que a gente tem que ter dentro do ambiente de vacinação. Então aqui
é um local de vacinação, onde a gente tem as condições, digamos assim, ideais para fazer uma vacinação. Primeiramente, a gente tem um freezer que ele tem que manter uma temperatura especial, entre 2 e 8 graus, então tem que ser um freezer especial. Segundo, você tem um sistema onde você acessa as vacinas, tá? Posteriormente, a vacina ela é cadastrada, tá? E colocada num sistema para comparar o quê? A validade, a compra da vacina e o tipo de vacina que você tomou, obviamente para o seu filho ter uma vacina, digamos assim, de qualidade injetada, tá? Bem, terceiro, esse aparelho aqui, que parece bem simples, ele consegue, numa pane elétrica, suportar durante pelo menos 24 horas a temperatura dessas vacinas aqui, que é muito importante. Se você tem uma queda de energia durante algum tempo, os freezers mais simples, eles mantêm a temperatura no local aqui em Araraquara por cerca de 2, 3 horas. Depois, a vacina pode perder a sua eficácia e pode ser até inativada. Então, você tem que ter um sistema desse, que é uma coisa muito importante. Bem, em segundo lugar, outro procedimento que você deve ter à mão numa sala de vacina é o quê? Medicação e alguns aparelhos para, em caso de uma emergência, que o médico possa atuar caso você tenha um choque anafilático ou qualquer coisa assim. Então você tem que ter adrenalina, tá? E você deve ter um desfibrilador em mãos. É raro acontecer você ter um problema sério? É raro. Bem, eu tive, graças a Deus, muito poucos problemas com as vacinas. A gente tenta usar as vacinas, obviamente, de melhor qualidade, etc., mas isso não exclui casos que a pessoa possa ter alguma reação anafilática. Então, você tem que estar preparado para uma emergência desse tipo, tá? Outro detalhe muito importante para manter a temperatura estática das vacinas, sem oscilação, é, como eu falei, a questão do problema da energia elétrica. Então, você tem que ter um sistema. Aqui eu tenho um sistema de baterias off-grid, tá? Com placa solar. Por quê? Caso você tenha um tempo maior de perda elétrica da rede, você ter sustentação para os freezers de vacina, tá? Então, isso aqui entra automaticamente em caso você tenha uma perda elétrica no sistema. É hora de falar de sorriso e transformação. A ortodontista, a doutora Márcia Gandini, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, da Gandini Ortodontia, que fica no ISE, que é o Instituto de Saúde Especializado de Araraquara, nos conta sobre grandes mudanças, do apinhamento dos dentes ao alinhamento perfeito. Confira! Nós aqui novamente, agora para colocar algumas situações que a dentadura permanente, a dentição permanente pode estar apresentando. E uma situação bastante comum hoje para a gente como ortodontista é esse apinhamento, esses dentes amontoados, essa falta de espaço para os dentes nas arcadas, por várias situações. Isso eu não vou nem enumerar aqui, mas é uma situação que você pode estar se vendo nesse momento, né? E aí eu não vejo esse teclado de piano, como dizem, né? Não vejo essa parte de normalidade, mas eu enxergo esse apinhamento, que são os dentes onde não houve o espaço suficiente para que ele se posicionasse nesse arco, e aí eles vêm todos, cada um querendo ocupar o seu espaço, e obviamente que não vai caber todo mundo aí. Nessa situação, a gente, claro, teremos a nossa abordagem. É uma situação de mal oclusão que não pode também ser deixada ou negligenciada frente a outros problemas dentro da saúde bucal no geral que possa vir a acometer, a ocorrer com essa situação específica dos dentes apinhados, agrupados, encavalados, o que você souber, mas acho que você já está sabendo o que eu estou querendo dizer. E aqui a gente tem
uma situação de como ele estava e depois de tratado, como que ficou. Então a gente busca esse teclado novamente, a gente busca essa situação de os dentes todos colocados um do lado do outro, sem estarem uns sobre os outros, sem estar com os diastemas, né? Então a gente, dentro de um tratamento ortodôntico, busca a oclusão normal. A outra situação e um outro exemplo que a gente tem é aqui, onde a gente vê esses caninos, as presas, todos, né, fora da posição, porque não houve espaço para que eles viessem, então eles estão bem fora, e depois de tratado, aqui com uma higiene oral ainda a dever, né, a gente ainda precisa cuidar dessa higiene oral, porque a gente vê essas gengivas edemaciadas e tudo mais, isso também, a ortodontia dá uns puxões de orelha nisso aqui, porque o aparelho ortodôntico, ele acaba dificultando, né, essa parte de escovação, e os dentes apinhados também são uma situação de dificuldade para você limpar os dentes. Então, eu tenho que estar com isso nos trinques, tem que estar muito bem. Eu estou aqui para te ajudar, eu sou a doutora Márcia Gandini, sou da Gandini Ortodontia, localizado aqui no Instituto de Saúde Especializado, no ISE, em Araraquara. Gandini Ortodontia, 16 99741 1685. E agora fica com ele, médico neurologista, Dr. Ilan Rodrigues, o nosso neuro sincero, que nos ajuda a entender como cuidar da mente, proteger o nosso bem-estar, prevenir situações que podem impactar a nossa rotina. Hoje ele fala sobre alterações neurológicas na terceira idade. Tenho mais de 65 anos, estou começando a ficar esquecido. Será que eu estou com doença de Alzheimer ou isso é normal da idade? Muito prazer em revê-lo, meu nome é Ilan Rodrigues, o Neuro Sincero, estou aqui para trazer a nova Neurodica dessa semana. Pessoal, quem nunca se fez essa pergunta, né? Ou os filhos dessas pessoas com mais de 65 anos de idade, será que já não se perguntaram: doutor, será que a minha mãe, o meu pai está ficando meio esquecido? Isso é normal ou eu devo me preocupar? Eu quero falar hoje aqui com você sobre a situação que é normal. Tem casos em que o idoso ou a idosa está ficando um pouco mais esquecido e isso não é patológico. Existe uma coisa chamada comprometimento cognitivo leve, parêntese, CCL. O que é CCL? É o esquecimento que não é patológico, que não é demencial, que a gente não está falando aqui de doença de Alzheimer, a gente não está falando de doença de Creutzfeldt-Jakob, demência de Parkinson, etc, etc. A gente está falando aqui de um tipo de esquecimento que não gera prejuízos, que não gera impacto negativo nas atividades diárias dessa pessoa. Quando isso acontece depois dos 65 anos, principalmente, a gente tende a considerar isso parte do envelhecimento normal. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro vai diminuindo de tamanho. O nosso cérebro, quando a gente tem 30 anos, ele é mais ou menos deste tamanho, e quando a gente tem 65 anos de idade, ele diminui mais ou menos deste tamanho. Isso aqui é só uma representação, tá, pessoal? A gente vai tendo menos neurônios mesmo. Então, infelizmente, com menos neurônios, a nossa capacidade de aquisição e retenção de novas informações vai diminuindo. É por isso que os idosinhos tendem a ficar um pouco mais esquecidos. Claro, se a sua mãe, o seu pai, seu avô, sua avó está começando a ficar esquecido, você acha que isso não está normal, que isso está causando impacto, prejuízo nas atividades diárias, este idosinho não está mais tão independente assim para fazer as suas coisas do dia a dia, é a hora da gente procurar um neurologista para a gente fazer uma investigação de qual é a síndrome demencial que pode estar acontecendo. Isso pode não ser normal, mas também pode ser se isso não gera impacto no dia a dia dessa pessoa. Médico cirurgião vascular Dr. Michel Nasser explica como problemas na veia safena magna podem impactar a sua saúde, quais são as principais condições, os tratamentos disponíveis. Veja muito bem essa orientação que é essencial para cuidar do nosso sistema circulatório. Uma das perguntas mais frequentes que eu tenho na minha clínica é sobre: doutor, eu tenho um problema na minha veia safena magna. Eu preciso operar? Eu tenho que tratar? O que ela causa na minha perna? Por que eu tenho que operar? Eu vou ter uma trombose ou alguma coisa assim? Eu sempre explico para os pacientes. A veia safena magna, o que é? É uma veia que traz de volta o sangue para o coração. Então, ela é uma veia que retorna o sangue. Quando o paciente tem alguma
um esforço repetitivo, ele tem uma doença da veia safena, nós chamamos de refluxo. O refluxo da veia safena causam as varizes dos membros inferiores. Então, o refluxo de safena causa varizes nas pernas, não causa trombose. A trombose é uma outra doença. Então, quando alguém tem um problema de veia safena magna, que ela apresenta um refluxo identificado no ultrassom, ou mesmo um refluxo diagnosticado no exame clínico, entre os tratamentos, o mais frequente é o tratamento cirúrgico da safena, a ressecção cirúrgica ou a termoablação, que é fazer o laser ou queimar essa veia safena para melhorar o retorno venoso nos membros inferiores. E outra pergunta que sempre me é feita, sempre tem que operar? Não. Pacientes que têm pouca condição cardíaca, pouca condição clínica, o tratamento para esse refluxo de veia safena nada mais é que medicamentoso, tomar um remédio para que isso melhore, utilizar meia elástica e fazer drenagem linfática. Nem sempre o tratamento do refluxo de veia safena magna é tratamento cirúrgico. Portanto, quando você tiver dúvida sobre alguém que lhe falou, olha, minha veia safena magna está com problema, procure-nos para lhe aconselhar sobre isso. Muitas vezes a internet traz coisas que não correspondem à realidade das pessoas. Estamos aqui sempre para ofertar a você o melhor em tratamento vascular. A gente vai para um brevíssimo intervalo, fique aí que a gente já volta com muita saúde mental, beleza, espiritualidade, mais Conexão Saúde para vocês. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. E a gente volta ao Conexão Saúde, continuamos aqui com muita informação útil, de qualidade e principalmente informação segura para você. E vamos direto para onde? Para o Clube Araraquarense, para conferir o depoimento da estudante Valentina Pires, 17 anos, querida Valentina Pires, que faz musculação e compartilha como sua vida mudou desde que começou a praticar esse esporte. Ó, uma história de dedicação, saúde, transformação e amor. Que amor receber você, viu, Valentina? Oi, tudo bem? Meu nome é Valentina, tenho 17 anos. Eu treino aqui no clube há uns 2 anos. Desde que eu comecei a treinar, minha saúde vem melhorando bastante. Se você quiser também ter uma saúde muito boa, vem treinar aqui no clube com a gente. E quando a vida pede uma grande celebração, o lugar certo é o Que Festa Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o Que Festa transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis. Casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos, lá cada detalhe é pensado com muito carinho, sofisticação, dedicação, ambientes climatizados, buffet próprio, estrutura completa e uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com muita tranquilidade e emoção.
No Que Festa você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas prontas para realizar sonhos, com atendimento humanizado, soluções sob medida. A sua festa vai acontecer do jeito que você sempre imaginou. Que Festa Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. E vamos para um encontro para quem busca mais do que resposta, busca o despertar. Cássio Ropelato, psicólogo, convida a todos para esse retiro à manifestação do potencial divino. É uma imersão de autoconhecimento, conexão profunda com a nossa essência. Será dia 5, dia 6 e dia 7 de dezembro em Agudos, no estado de São Paulo. É uma experiência transformadora, onde o silêncio e a reflexão e o caminho para a gente seguir para o divino. Prestem bastante atenção e entrem em contato com a equipe do Cássio Ropelato. Sala de terapia. Eu gostaria de convidar você para um retiro. A manifestação do potencial divino. Vai acontecer dia 5, 6 e 7 de dezembro no Seminário Santo Antônio em Agudos. As informações você vai ver aqui embaixo do vídeo, mas eu gostaria de dizer para você o que se refere a esse retiro. Nós vamos refletir sobre uma coisa muito importante. Você já pensou que sua mente não foi feita para pensar, mas para criar? Você já pensou você já percebeu que nós temos a capacidade de criar, de sermos co-criadores? Por que nós cruzamos os braços diante da vida, diante das coisas que nos acontecem e nós não compreendemos que somos parte ativa desse processo? O que é essa energia que leva ao poder de criação? Como eu posso fazer essa transformação na minha vida? Se você sente que essa é uma situação que você gostaria de vivenciar, dia 5, 6 e 7 de dezembro, em Agudos, no Seminário Santo Antônio, nós estaremos lá para trabalhar juntos. Você é o nosso convidado. E vamos ao encontro da nossa entrevista principal, porque viver o luto é um processo de dor, mas também um renascimento. Na Clínica da Vida, a terapeuta ocupacional, doutora Bruna Teixeira Pinto, conduz o grupo de acolhimento ao luto, da perda à reconstrução da vida. É um espaço de escuta, de partilha e de muito acolhimento. Oi gente, eu sou a Bruna Teixeira, sou terapeuta ocupacional e estou aqui hoje na clínica para falar para vocês de um grupo que eu realizo aqui, que é o grupo de acolhimento ao luto, da perda à reconstrução da vida, porque é esse o processo, né? A gente vivencia a perda, vivencia o vazio, vivencia todas as mudanças que isso acarreta para a gente caminhar aí para uma reconstrução do sentido de vida. Muitas vezes entendendo que nessa reconstrução do sentido de vida a gente vai caminhar um pouquinho pela metade, talvez, né? E tá tudo bem. E é assim o processo. Então, por o processo de luto ser algo muito singular, e se ele não for olhado, se ele não for cuidado, ele pode sim ser uma ferramenta aí adoecedora. É que a gente resolveu montar esse grupo, tá? No grupo, a gente, além das trocas que acontecem, né, entre os participantes, que são muito ricas, que podem ajudar, né, recursos aí, podem ajudar diferentes pessoas. Além disso, a gente também trabalha com a questão da organização da rotina, do entender esses sentimentos que ficam, do ressignificar todo esse processo, de começar a construir novos projetos de vida, né, novos sentidos aí para tudo isso. Então é algo que vai amparando esse percurso todo. A ideia é essa, de amparo, né, de acolhimento e também um espaço aí para expressão dos sentimentos, expressão das necessidades, dos pensamentos que surgem ao longo desse processo e também de fortalecimento, é claro. Então, gente, se vocês estão vivenciando algo nesse sentido, o grupo acontece em duas modalidades, presencial ou online. Se vocês estão vivenciando algo nesse sentido e percebem que estão precisando de ajuda, né, entrem em contato, conheçam melhor aqui, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau. E nós ficamos por aqui, mais um Conexão Saúde prontinho para vocês, feito com muito amor, curadoria, muito respeito e principalmente buscando segurança em todas as informações aqui no nosso programa. Esteja junto conosco, toda semana estamos com vocês. Um beijo grande e até a semana que vem, se Deus quiser.
Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar.